acho que é extremamente importante para a comunidade oftalmológica simpósios como esse, focado em ciência, em que a parte de marketing praticamente não existe. Nós estamos falando de duas doenças muito sérias. Uma é glaucoma, a principal causa de cegueira no mundo. E é muito interessante a gente pensar um pouquinho nessa doença, porque em 1960, 60 e poucos, a incidência de pacientes que ficavam cegos depois de 20 anos em um olho era 30%, e em dois olhos, 14%. Num recente estudo apresentado pela Universidade da Suécia, numa cidade pequena chamada Ulm, em que eram estudados os pacientes pela universidade, o número de cegos de um olho e de dois olhos era exatamente igual a 1960. O que está acontecendo com a ciência e não preservar a visão daqueles que dela necessitam? Falta de conhecimento, falta de diálogos, falta de congressos que abordem o tema mais especificamente. E nesse sentido, eu acho que esse tipo de congresso vem sempre trazer oportunidades para elucidar perguntas que muitos colegas, por não exercer a especialidade, têm, e divulgar conhecimentos novos. Hoje nós apresentamos, na realidade, nós revelamos ao público aqui do Congresso USP a importância da alcaftadina, que é uma nova droga e que tem algumas características bastante especiais. Uma delas é o bloqueio de alguns receptores que outras medicações que estão agora no mercado, até agora estavam no mercado, não estavam bloqueando, que são os receptores H4. E com isso nós temos um efeito, uma potência maior nessa medicação e também efeitos em relação ao afluxo de células inflamatórias, sobretudo umas células chamadas eosinófilos. Então, hoje foi, na realidade, uma introdução ao assunto da alergia ocular e o que há de novidade no mercado e que a Allergan lançou, que é o Lastacaft, cujo princípio ativo é a alcaftagina. O Backfree, esse é um assunto que nós também às vezes costumamos comentar, que é a ação dos conservantes como um adjuvante no tratamento do glaucoma, ou seja, nós colocamos o BAC em perspectiva no tratamento do glaucoma, porque ele tem se mostrado altamente efetivo na penetração do princípio ativo. Então, uma dessas qualidades foi bem observada e justamente por isso o Lumigan RC teve o seu princípio ativo, que é a dermatopróstata, reduzido, com menores efeitos adversos com relação à hiperemia, à hiperpigmentação de pele. Por quê? Porque nós conseguimos a maior penetração aumentando a concentração do cloreto de benzalcona, sem com isso perder a eficácia, diminuindo o princípio ativo. Nós tivemos o mesmo efeito por conta da presença do cloreto de benzalcona, que auxilia a penetração na droga nos tecidos oculares e com isso objetivando a diminuição da pressão intraocular. Então, talvez hoje se fale muito em cloreto de benzalcona como um vilão, mas nem sempre a gente pode atribuir todos os efeitos adversos à presença do conservante, porque o próprio princípio ativo também pode ser uma das causas de intolerabilidade à medicação. E nesse aspecto, até podemos dizer que o mocinho que ajuda o herói da história é também o cloreto de benzalcona. A abordagem sobre neuroproteção ela é extremamente importante em glaucoma. Glaucoma a gente aborda sobre a redução da pressão intraocular há muito tempo, que sem dúvida é uma maneira de tratar absolutamente efetiva. No entanto, tem um grupo de pacientes que merece ou que precisa mais do que a redução da pressão intraocular para conseguir o controle do glaucoma. E é principalmente para esses pacientes que a gente pensa no assunto neuroproteção.
E a neuroproteção vem sendo estudada já há alguns anos e laboratorialmente a gente tem tido muitas conquistas, mas clinicamente a gente não tem conseguido ter uma tradução muito efetiva. Até que recentemente, o ano passado, nós tivemos um estudo publicado mostrando que brimonidina comparado a timolol tem um efeito de redução de pressão semelhante, no entanto, foi capaz de, nos pacientes com glaucoma de pressão normal, propiciar que esses pacientes tivessem menos piora de campo visual, tivessem uma evolução melhor. Então foi a primeira tradução clínica da possibilidade do efeito neuroprotetor da brimonidina que já vinha se mostrando laboratorialmente. Isso é bastante relevante, vem sendo bastante discutido. Para o paciente isso é muito importante, basicamente naqueles pacientes que já têm pressões bem controladas e que a despeito disso, ou a despeito das nossas limitações de reduzir ainda mais essa pressão intraocular, precisam de uma terapia adjuvante. Muito se fala em drogas sistêmicas, como o ginkgo biloba, bloqueadores de canal de cálcio, entre outras, e que nunca tiveram uma comprovação tão boa quanto agora a gente está tendo com a brimonidina. Então, se é para pensar num efeito protetor para os pacientes glaucomatosos, além da redução da pressão intraocular, a brimonidina aparece agora como uma primeira situação substancial onde a gente tem algum grau de evidência de que ela pode ser útil. Que foi apresentado, a gente tem uma preocupação com relação ao campo visual, aos exames de função visual, com a forma como a gente avalia a função, o campo visual, né? Então, o que a gente fica tentando pensar em futuro, na verdade a gente não consegue imaginar alguma coisa muito boa no horizonte. Assim, a gente tem aquilo e as pesquisas estão apontando para alguns outros aparelhos, mas em curto prazo a gente não vai conseguir mexer com tudo isso. Ou seja, o que eu quis focar hoje foi aproveitar melhor o que a gente tem. Então isso é um ponto. Como aproveitar melhor? Primeiro, não ficar esperando o paciente ter um defeito de campo visual para fechar o diagnóstico. Isso é uma coisa bastante frequente que a gente percebe, e daí o paciente perde um tempo precioso em relação ao diagnóstico dele, isso atrasa o diagnóstico. Então é o tal do diagnóstico com uma pré-perimétrico, isso é uma coisa que a gente tende a enfatizar muito. E a outra é, já que já existe um defeito de campo visual, como fazer o segmento? Então, o que eu quis mostrar hoje foi enfatizando que aqueles pontos que já têm um defeito, eles podem piorar mais rápido, e tomar muito cuidado com os parâmetros do exame, que às vezes são parâmetros numéricos, é tudo uma média, isso pode enganar um pouco. Então, o que eu quis enfatizar é analisar melhor que já tem um defeito e também não ficar esperando o paciente já ter um defeito para fechar o diagnóstico. Então, hoje nós temos duas formas diferentes de fazer essa profilaxia de infecção e inflamação no pós-operatório das cirurgias de catarata. Já começando então no pré-operatório, pois nós temos que usar o antibiótico antes, como é que nós podemos fazer? Você pode usar o antibiótico um dia, como eu comentei, ou 1 hora antes da cirurgia. Aí os IMAR-XD, como eu falei, tem uma dose maior, ele pode ser usado apenas 2 vezes, mas nós acabamos utilizando 4 vezes, da mesma forma. Você pode optar usar 2 a 4 vezes, então 1 dia antes, mas eu aconselho sempre a usar 1 hora antes para você fazer aquele pico de drogas, de antibiótico na câmara anterior logo antes da cirurgia. Ou se você vai usar no mesmo dia, você já pode usar a associação 1 hora antes da cirurgia, aí você instila 4 vezes a cada 15 minutos. O CATS, que a primeira parte do estudo foi quanto à não inferioridade da droga, né? Ele conclui agora quanto a outra proposta do estudo, que bem contra o próstata 001 ou Lumina RC, que mostra uma melhor tolerabilidade, incluindo menor frequência e menor severidade da hiperemia conjuntival. Eu trouxe mais um estudo aqui do grupo alemão, do Fenningsdorf, que tem uma quantidade de pacientes bem fora do comum. Então foi feito um estudo publicado recentemente em maio de 2012 que avalia bimatoprostata ou RC
Na prática clínica na Alemanha, como eu falei, um follow-up de 10 a 14 semanas, mas o número vocês vão ver agora. Então, logo no início, teve 10.337 pacientes incluídos. Então, isso é 100% dos pacientes. Essa 6.2 ou 642 pacientes saíram do estudo e esses dados foram perdidos. Então, a 8.5. Mesmo assim, o que ficou no estudo é um número de 8.817 pacientes, onde foi observado o efeito da bimatoprosta 001, o BIGA-MC, e aqui vocês estão vendo alguns dos motivos por que esses pacientes descontinuaram, olha, já saíram do estudo.